Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tributex. Meu nome é Douglas Stelletti, eu sou advogado tributarista e hoje a gente vai falar da decisão do STF que validou a cobrança do Imposto de Renda sobre o Ganho de Capital em conjunto com o ITCMD. E essa decisão pegou muita gente de surpresa porque em meados do ano passado, a primeira turma do STF havia decidido que não poderia haver a cobrança do Imposto de Renda sobre o Ganho de Capital junto com o ITCMD, que é o Imposto sobre a Transmissão, Causa-Mortes e Doação. Bom, em relação basicamente aos julgamentos, a gente teve em meados do ano passado essa decisão da primeira turma. Na época, a segunda turma não estava conhecendo os recursos, dizendo que era uma matéria infraconstitucional, só que no final do ano, veja, teve uma decisão em meados do ano passado da primeira turma e no final do ano teve uma outra decisão da primeira turma, essa dizendo que poderia haver a cobrança. Então não sei se ali teve alguma nuance no caso específico que levou aos ministros a entenderem de forma diferente, mas o fato é que teve uma alteração no primeiro entendimento. Então a primeira turma disse que não podia, depois ela disse que podia. A segunda turma não estava conhecendo. Daí veio o entendimento da segunda turma dizendo que é válida a cobrança. Todos esses entendimentos, com exceção do último do ano passado da primeira turma, foram entendimentos por maioria. Então isso significa que alguns ministros do Supremo Tribunal Federal entendem que a cobrança não é devida. Ou seja, acredito que a tese ainda deva seguir para julgamento do plenário ou mesmo ser objeto de reconhecimento de repercussão geral. Enfim, a tese não morreu. Esse que é o meu ponto de vista. E o que está sendo discutido ali? Quando você compra um imóvel, você declara ele no seu imposto de renda, como no seu bem, e a partir daí você não atualiza mais o valor do imóvel. O valor do imóvel é aquele ali que você declarou, salvo algumas benfeitorias que você pode agregar ao longo do tempo no valor daquele imóvel. Não tem atualização monetária, não tem atualização por valor de mercado, nem nada. E quando você vai vender um imóvel, aí você tem que apurar o ganho de capital. Tem que pegar a data de aquisição, custo de aquisição, a data da venda, valor da venda, aí você joga lá no programinha do ganho de capital, ele vai apurar para você, aplicando os redutores de acordo com a data da aquisição e te dá a base de cálculo tributável pelo ganho de capital. É assim que funciona a apuração do ganho de capital na alienação de imóveis pelo imposto de renda. Só que quando a pessoa vai fazer uma doação em vida, como antecipação da legítima ou por outro fim, ela tem que recolher também o ITCMD. O ITCMD, que é o Imposto sobre a Doação ou Transmissão Causa-Morte. E ela faz esse recolhimento do ITCMD, e se essa transmissão, se ela optar por fazer a transferência da declaração dela para a declaração da outra pessoa pelo valor de mercado, ela tem que recolher também o imposto de renda sobre o ganho de capital. Então veja que são questões distintas. Dá para você visualizar a distinção das questões, mas a ocorrência simultânea das situações, que é a doação ou a transmissão causa-morte, faz com que você tenha a sensação de que, olha, estou pagando duas vezes esse negócio aqui. Estão me cobrando o ITCMD e o imposto de renda sobre o ganho de capital do imóvel. Não é porque eu estou optando por fazer a transferência do valor de mercado que isso significa para mim um acréscimo patrimonial. Veja que quem está doando não está tendo um acréscimo patrimonial, não está entrando dinheiro para essa pessoa. E a pessoa que veio aparecer, então, imagina, aí que não está tendo acréscimo patrimonial nenhum, né? Mas são aspectos distintos. Tanto é que a Carmen Lúcia, que no primeiro julgamento da primeira turma que entendeu pela impossibilidade da cobrança, ela veio e ela disse, não, a lei, ela trata do aspecto temporal da incidência do imposto de renda sobre o ganho de capital. Significa que ele está incidindo sobre a transmissão causa-mortes. Ele incide sobre a variação positiva. Então esse foi o argumento dela para dizer que poderia haver a cobrança dos dois. E é um bom argumento, mas os argumentos contrários de que é uma bitributação, porque faz todo sentido também você considerar que não há um acréscimo patrimonial e que na verdade você está utilizando a mesma base de cálculo praticamente para a tributação de dois tributos, para a cobrança de dois tributos de entes tributantes diferentes. Um é estadual, ITCMD, o outro é federal, o imposto de renda. Então, a tese em si não morreu. Eu acredito que isso vai ser levado até porque existem ministros que entendem pela bitributação, que isso vai ser levado ao plenário para definir. Vou continuar recomendando aos clientes a discussão, claro que devidamente assegurados por um depósito judicial ou mediante ação de repetição de indébito, porque aí o cliente já fez o pagamento e não vai ter uma surpresa no futuro com encargos moratórios nem nada disso. Mas a verdade é que sempre foi assim. Essa situação, inclusive, é utilizada para fins de planejamento tributário, porque se os herdeiros pretendem vender o imóvel em seguida, mesmo se não pretendem vender o imóvel, se a data de aquisição do decujus daquele imóvel ela é muito antiga, é melhor você fazer a atualização do valor
do imóvel ao valor de mercado, porque quanto mais antigo for o imóvel, a aquisição daquele imóvel, menor vai ser o imposto de renda sobre o ganho de capital, porque você vai ter a aplicação das reduções legais sobre aquele valor. Às vezes você não vai pagar nada. Imóveis, salvo engano, lá antes de 1960, 1800, não sei, não lembro aqui de cabeça. Mas imóveis muito antigos, com uma data de aquisição muito antiga, chegam até a ter uma isenção do imposto de renda. E fazendo essa transferência pelo valor de mercado, o herdeiro vai incluir na declaração dele já o valor de mercado do imóvel. E se ele quiser vender amanhã, pelo mesmo valor que ele declarou, ele não vai pagar imposto de renda porque não vai ter uma diferença positiva. Agora, isso não vai acontecer se ele fizer a transferência para a declaração dele pelo valor declarado pelo DECUJOS, porque vai ser um valor muito abaixo e um aspecto relevantíssimo para a apuração do ganho de capital vai ser modificado, que é a data da aquisição. No caso da transmissão causa-morte, por exemplo, é a data do falecimento do DECUJOS, que vai ser a data da aquisição do imóvel pelo herdeiro. Então, se ele não fez a atualização do ganho de capital e recolheu o ganho de capital lá pelo espólio, ele vai pagar um imposto muito maior quando ele for transferir e vender esse imóvel para um terceiro. Isso acaba sendo um aspecto do planejamento tributário que ocorre nessas situações. Mas a esperança é a última que morre. A gente tem visto semanalmente o STF mudar de opinião. Nessa mesma questão tratada aqui, a gente vê que a primeira turma, em curto período de tempo, mudou de opinião. Então, quem tem esse tipo de ação tem que continuar brigando. Quem não tem, a depender do perfil do cliente, pode continuar oferecendo essa tese, mas ciente que não é causa-ganha. Nada é causa-ganha, gente. Pelo amor de Deus. Então é isso. Muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio.